Vamos lá, vamos ver as últimas matérias do livro. Meio Ambiente e Cidadania. Carga horária é de 4 horas aula. Na hora da prova cai quantas questões? Duas. E a gente vai ver mecânica também. Mecânica, carga horária 3. Cai na prova quantas questões? Duas. Mas é uma prova de múltipla escolha, de grão em grão, já, né, a galinha enche o papo. Então a gente não pode subestimar nenhuma, vai saber se é dessa daí que você precisa. Lembra que se fizer 20, volta para fazer o próximo, tá? Então não substitua nenhuma, estude tudo que vocês puderem estudar, enfia a cara no livro, faça bastante exercício que vocês vão chegar lá, passar, pronto, livrou de mim. Nunca mais vocês vão voltar. Ó, pra você ver, beleza? Mas se tiver que voltar, aguentar eu mais um pouco, né? Pode ir lá. Agora, vamos lá então na parte meio ambiente. O que é o meio ambiente? É tudo que engloba nós e a natureza é meio ambiente. Tudo que a gente faz em relação que prejudique o meio ambiente, quem que vai colher? Nós mesmos. Infelizmente, uma hora a conta chega. E os homens aí, tá tudo destruindo, então a poluição tá sendo exorbitante, não tá tendo mais, o planeta está sufocado. Então a gente deve manter, em relação aí com os nossos veículos, manutenção em dia. Tem algumas dicas aí para evitar a poluição que a gente vai ver agora. O que é poluição? Tudo que altera o meio ambiente é poluição. Agora, poluentes são os agentes que poluem o meio ambiente. Nós temos os poluentes, né, os agentes poluidores fixos e móveis. Os fixos vai ser o quê? Carvoaria, indústrias, fornos, tudo que vai jogar aí poluição no meio ambiente de forma fixa. São os agentes poluidores fixos. Os móveis são os veículos automotores de combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? Derivados do petróleo. Vai ser o diesel e a gasolina. Quando a gente fala assim, ó, o que é uma poluição quantitativa e qualitativa? Qualitativa, presença de substâncias estranhas no ar. Quantitativa, a quantidade dessas substâncias que vai prejudicar o ar, tá? Então, qualitativa, presença de substâncias estranhas. Quantitativa, quantidade de presenças estranhas no ar, na atmosfera aí. Órgãos ambientais. Nós temos vários órgãos ambientais. A gente tem o IBAMA, o CISNAMA, o CONAMA, o FEAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente. Agora, uma pergunta que cai muito em prova. O que é o PROCONV? O PROCONV é o único programa de controle ambiental. Ele é o programa de controle de poluição do ar por veículos automotores. Esse programa, ele incentiva as grandes montadoras a produzir veículos que poluam menos. O PROCONV foi criado pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Lá na prova tem uma perguntinha que fala assim, ó, são órgãos ambientais exceto. São 4 opções de resposta. O exceto é que uma não vai ser. Geralmente aparece lá o IBAMA, o CONAMA, o CISNAMA e o FUNAI. Qual desses não é órgão ambiental? FUNAI. O FUNAI é a Fundação do Índio. Ou o SENAI, que é do ensino, certo? Mas não é órgão ambiental. Agora, se perguntar qual é o único programa, aí é o PROCONV ou PROCOV. Ele incentiva as grandes montadoras a produzir veículos que poluam menos. E aí, visando isso, eles criaram equipamentos que diminuem a poluição. A gente vai ter o canister, cai bastante em prova essa palavrinha. O canister, ele absorve os vapores do combustível, essa é a função dele. Catalisador. O catalisador não é um filtro, é um transformador de gases. Ele vai transformar gases nocivos, gases ruins, em inofensivos, em gases bons. Sonda lambda, ela mede a concentração de oxigênio nos gases que sai lá pelo escapamento do veículo. Injeção eletrônica,
A injeção eletrônica substituiu o carburador. O carburador, ele fazia o quê? Ele transformava combustível líquido numa mistura gasosa que fazia o veículo funcionar. O defeito comum do carburador era entupimento. Então, ele foi substituído pela injeção eletrônica. No ar, na atmosfera, relacionando poluição com o nosso... Tá procurando? Eu ia usar um notebook, mas deixa. Eu ia fazer uma arte. Ah, tá. Então faz arte pra depois. Não é? Ele respondeu. Vai estar gravando. Responde. Responde. Ei, Bruninho. Ah, viu? Demorou pra falar A no Bruninha seu. já tomou as placas dela? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que tá pra mim as vermelhinhas já. Eu não lembro tudo. Então, acho que a Bruninha, tá faltando falar as placas. O que você quer judiar da minha coitadinha, da minha aluna? Deixa Já ela. não vem mais. Tá vendo? Porque o último dia de aula Acabou, vai acabou. ter que pegar revisão comigo ainda. Eu posso Acabou de assistir, acabar. povo, já falei que eu não venho. Ah, Aí. Bruninha. Acabou de acabar. Então, relacionando aí o meio ambiente com os veículos e a poluição, a gente vai ter a poluição do ar e poluição sonora, tá? Poluição do ar. Qual é o gás que os veículos soltam no meio ambiente? Monóxido de carbono. É o CO, é o monóxido de carbono. Mas se perguntar qual é a substância, a matéria que os veículos a diesel soltam no meio ambiente, é fumaça preta. Por isso que ele é o que mais polui. Então, se na prova perguntar qual é o combustível que mais polui, diesel. O diesel é um combustível fóssil derivado do petróleo. Depois dele vem gasolina. Também é um combustível fóssil derivado do petróleo. O outro combustível, etanol. O etanol, a queima do etanol está soltando no meio ambiente aldeídos. Não caía na prova, agora está aparecendo no simulado de vocês, então toma cuidado aí. A queima do álcool, do etanol, solta no meio ambiente, aí elimina no meio ambiente os aldeídos. Agora, o álcool do Brasil, ele é extraído de que matérias? Quais matérias a gente consegue extrair o álcool, o etanol? As verduras, né? Vai ser partes orgânicas, mas quais verduras? Vinhaca e... Não, vai ser o quê? Vai ser a cana-de-açúcar, a mandioca, a beterraba, a batata doce, o milho, o eucalipto. Mas o que não costuma, o que não tem no álcool do Brasil é vinhaça ou vinhoto. A vinhaça ou vinhoto é uma matéria corrosiva, não tem no nosso álcool do Brasil. Então, o álcool, por ser extraído de matérias orgânicas, ele polui bem menos do que a gasolina e o diesel, tá? Então, se a gente tem um veículo flex, pensando no meio ambiente, devemos optar sempre pelo etanol, que ele polui bem menos que os outros, tá? Agora, qual é o combustível que menos polui? Vai ser o etanol? Não é o etanol, é o gás natural veicular, é o GNV. Mas como nós aqui não temos fornecedor de gás natural, a gente deve optar pelo etanol, que polui bem menos que gasolina. Agora, se perguntar, a chuva ácida, por que acontece a chuva ácida? Então, tem uma grande quantidade de poluição, né, na atmosfera e causa a chuva ácida. Essa chuva ácida em contato com as matérias metálicas das indústrias dos automóveis, o que causa? Corrosão. E no solo, o que ela causa? Infertilidade no solo e destruição de lavouras. Agora, se perguntar do efeito estufa, então esse efeito estufa, esse superaquecimento que a gente está sofrendo aí, é causado por quê? Grande quantidade de poluição. Essa poluição está destruindo as camadas de ozônio. Mas qual camada? As inferiores, as medianas ou superiores da atmosfera? As inferiores. Essa perguntinha cai na prova.
Agora, além da poluição do ar, causa também, através dos veículos, a poluição sonora. Então, a gente tem a poluição sonora, que é do funcionamento do motor do veículo e buzina. Buzinar sucessivamente, de forma prolongada, horário proibido, local proibido, é sempre infração de natureza leve. Buzina é tudo leve. Agora, som de veículos ou escapamento inoperante, fazendo aquele barulhão, é poluição também. Então, por exemplo, um equipamento aí, um escapamento inoperante, é infração de natureza grave. E tem como medida administrativa a retenção do veículo. Na retenção do veículo, lembra que está no problema no local. Mas eu tenho como resolver, arrumar o escapamento, trocar o escapamento do meu veículo lá no meio da rua? Não. Então, o agente de trânsito vai recolher qual documento? O licenciamento. E a gente vai ser liberado para passar na parte mecânica especializada, arrumar o nosso veículo e passar por vistoria, tá? Só puxando um pouquinho, né, de outra matéria aí. Mas se perguntar na poluição sonora, qual é o equipamento usado para medir o som, ou aparelho usado para medir o som? Decibelímetro. O decibelímetro foi inventado pelo Alexandre Graham Bell, que é o mesmo inventor do telefone. Não do celular não, do telefone. Não é a mesma coisa não. Telefone, né? Lembra que os telefones tinha aquela que rodava, só fazia esse barulhão. Né? Aí, suportável para nós é de 35 a 40 decibéis, é suportável. Pode. Acima disso já causa estresse. Acima de 55 decibéis causa estresse auditivo. Acima de 120 decibéis causa surdez irreversível. E nos veículos, o que é tolerável? 80 decibéis. Acima disso já gera infração de natureza grave. Som dos veículos ou equipamento inoperante como escapamento. Poluição das vias. Então nós temos vários materiais que demoram muitos e muitos anos para se decompor. Mas na prova, geralmente pergunta qual é o material que mais demora para se decompor, é o vidro. O vidro é por tempo indeterminado. E qual é o material que menos demora para se decompor? O papel. O papel demora mais ou menos uns 6 meses para se decompor. Agora os outros materiais, depois vocês vão dando uma olhadinha no livro aí, por fonte de conhecimento, vocês vão ver qual tempo demora para decompor determinados materiais. Então, gente, pensa que vocês estão dentro do planeta aí, economize sacos plásticos, evita poluir, embalagens que vai degradar cada vez mais o meio ambiente, porque imagina, se tá ruim agora, na minha época, imagina na hora que for meus filhos, meus netos, bisnetos, como é que vai estar esse planeta aí, tá? Então pensa da mesma forma, cuide do meio ambiente. Agora, existe também algumas dicas para a gente evitar um pouquinho a poluição. Manter em dia a manutenção do veículo, observar a vida útil dos filtros. Então, filtro de ar, filtro de óleo. Um filtro, por exemplo, se você pegar a talha da nossa casa, aquelas talhas de barro antigas, quando você põe um filtro nela, o filtro está branquinho, bem clarinho, mas ela vai retendo impureza, ela não fica quase preta, então ela tem que ser substituída. Então, os filtros que tem no veículo também tem que ser substituídos, porque senão eles começam a não reter mais a impureza e vai eliminando cada vez mais gases tóxicos no meio ambiente. Outra coisa que a gente deve fazer é desligar o motor do veículo em paradas prolongadas. Está tudo congestionado, desliga o veículo. Quando voltar a fluir o trânsito, você liga de novo e vai continuar o percurso. Deve também sempre que possível, né? Vai numa parte mecânica, observa tudo que está no veículo, observa o escapamento, vê o que precisa, para fazer uma troca, manter a manutenção de tudo em dia. Agora, quando a gente relaciona a nossa matéria aí, que é o meio ambiente, com os veículos e as infrações,
Então a gente tem várias infrações aí. Infração, por exemplo, usar o veículo para jogar ou arremessar água nos pedestres. É infração de trânsito. É infração de natureza média. Jogar objetos nas vias ou derramando combustível pelas vias é infração de natureza média. Usar buzina de forma prolongada, sucessiva, horário proibido, local proibido, é sempre leve. Escapamento inoperante, fazendo barulho acima do normal, do permitido, é infração de natureza grave. Então a gente deve também aí pensar nas infrações relacionadas aí com a poluição. Qual é o horário proibido de acionar buzina ou sinal sonoro? Das 22 horas às 6 da manhã. Transporte de carga perigosa. Para transportar carga perigosa ou especial, primeiro, quantas classes existem de produtos perigosos especiais? São quantas classes? 9 classes, muito bem. 9 classes de produtos perigosos especiais. Eles são identificados como? Pelo rótulo e o painel conforme a ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Para transportar carga perigosa, qual a idade mínima? 21 anos. Quais categorias? B, C, D ou E. Só não pode com a categoria A. Qual curso? MOP. O que é o MOP com 2 P's? Movimentação e operação dos produtos perigosos, ou MOP com PE, produtos especiais. Quando tem algum acidente envolvendo carga perigosa, a gente pode se aproximar da carga? Não, tem que isolar toda a via. E aí a gente liga para as autoridades competentes, para os donos dos veículos. Acidente envolvendo carga perigosa. O que é cidadania? Uma pergunta também que cai em prova. O que é cidadania? Vocês lembram? É a grandona, né? É a condição do indivíduo como membro de Estado, portador de direitos, sujeito a deveres. Isso é cidadania e ela costuma cair em prova. Então é bem assim, mais de interpretação de texto lá. Depois vocês vão fazer o simulado de meio ambiente para vocês verem como pergunta em prova, mas não tem muito segredo não, é mais interpretar o texto mesmo. Agora na parte de mecânica a gente usa mais para você saber como manter o veículo, né, a manutenção dele em dia aí. Se perguntar na prova, para que serve o painel do veículo? O que ele mostra? As reais condições do veículo. Mas se tiver piscando alguma luzinha lá no painel do veículo, está acontecendo alguma anormalidade, tem alguma coisa errada no meu veículo. Qual é a função do velocímetro? Então, no painel do veículo, né, todos os veículos, tem alguns veículos que têm mais funções, mas as principais a gente vai ver agora. O velocímetro, ele parece um reloginho que está lá no painel. O que ele marca? Velocidade. Muito bem. Odômetro, o que marca? Quilometragem. A gente tem o odômetro parcial e o total. O total, ele vem com o veículo desde que ele saiu da fábrica até o momento que você está com esse veículo. Ele saiu 0 km e foi percorrendo até o momento que você está com esse veículo. Agora, o parcial permite a gente zerar. Eu zero quando? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, aí eu vou daqui em Paraty, nunca fui. Eu quero saber quantos quilômetros que eu vou percorrer nessa viagem. Zero aqui Machado, vou até Paraty e vejo quantos quilômetros eu percorri nessa viagem. Então, permite zerar, um exemplo em viagens. Manômetro, o que ele mede? O que ele marca? Pressão do óleo do motor. Amperímetro, carga e descarga da bateria. O tacômetro, os contagiros, marca o quê? As rotações, RPM, as rotações por minuto que o veículo faz. Se perguntar na hora da prova, qual é o motor mais fabricado no mundo? Lembra da garrafa de café? É o motor térmico. E o mais usado? Não. Água. Mas ele funcionava. Ele é refrigerado a água. O motor é uma máquina térmica que vai transformar combustível em energia
mecânica. E ele é composto de partes fixas e móveis. As partes fixas do motor é o bloco ou bloco de cilindro, o cabeçote, os mancais fixos, o cárter e as juntas de vedação. O bloco é a peça mais o que do veículo? Mais pesada. O cárter é o reservatório de óleo. O cabeçote é onde acontece o que? A explosão. Então vai ser cabeçote ou câmara de explosão. Peças móveis, a gente vai ter o êmbolo ou pistão, a biela, a árvore de manivela ou eixo virabrequim e o volante do motor. Quantos volantes tem o veículo? 2. Quais são eles? O volante do motor e o volante da direção. Quais são os tempos que o motor do veículo trabalha? Ele trabalha em 4 tempos. Quais são eles? Admissão, compressão, explosão e escape. De novo, admissão, compressão, explosão e escape. Esses 4 tempos funcionando juntos é o ciclo de Otto. Muito bem. Sistema de alimentação. Esse sistema é responsável por fornecer a mistura ar-combustível que vai fazer o motor funcionar. Então, pode aparecer na prova. O que é uma mistura rica? Mistura rica, mais combustível, menos ar. Mistura pobre é o contrário, mais ar, menos combustível. E qual é a melhor mistura? A ideal ou ótima, que vai aparecer na prova para vocês. Aí tá mostrando o carburador. O carburador ele transformava combustível em líquido, em energia, em uma mistura gasosa que fazia o motor funcionar. E a injeção eletrônica foi ela que substituiu o quê? Isso. Qual que é o do entupimento? Carburador. Então, quem que substituiu o carburador? Qual que era o defeito comum do carburador? O entupimento. Sistema de arrefecimento. Esse sistema ele é responsável por controlar a temperatura do veículo, do motor do veículo. Ele se divide em 2, água e ar. Qual é o mais fabricado? Mais usado? Água. Menos usado? Mas ele é refrigerado a água. Essa água vai sair fervendo e volta numa temperatura ideal. Ela não vai voltar gelada não, viu? Ela vai voltar numa temperatura ideal para o veículo. Se perguntar na prova, qual sistema controla a temperatura? Falou, sistema, é um só. Arrefecimento. Mas se perguntar quais sistemas controlam a temperatura do motor do veículo? E tem mais um. Muito bem. E lubrificação. Perguntou sistema, arrefecimento. Sistemas, arrefecimento e lubrificação. Por que a lubrificação entra também? Porque ele vai lubrificar as peças evitando que ela superaqueça. Então, quando tem metal com metal, ele vai se atritando um com o outro, né? Causa o quê? Ferro com ferro sai até faísca. Então, aí entra o sistema de lubrificação, lubrificando essas peças, evitando esse superaquecimento. Qual é o óleo colocado no motor do veículo? Lubrificante. Como que eu faço a medição do óleo do meu veículo? Eu tenho que estar em local plano, com o motor frio. É de dia ou é de manhãzinha? Não, é motor frio, em local plano. E essa troca é feita de 10 em 10, de 8 em 8, de 5 em 5, ou conforme o fabricante? Conforme o fabricante. Muito bem. Sistema de transmissão, ele vai dar força, ele vai usar força, vai transmitir força do motor para as rodas. No sistema de transmissão, ele é composto de embreagem, caixa de câmbio, árvore de transmissão, diferencial e semi-árvore. E lá na prova pode aparecer a função da embreagem. Qual é a função da embreagem? Ela vai isolar o funcionamento do motor do veículo
para acoplar e desacoplar marchas. O que é debrear? Também cai em prova. O que é debrear? Pisar no pedal da embreagem. Parece bobeira, né? Mas cai na prova. Então, o que é debrear? Pisar no pedal da embreagem. Outra palavrinha que costuma cair em prova dessa parte de transmissão aí é o diferencial. Anota eles aí, ele aparece em prova. O diferencial faz o quê? Qual que é a função dele? Ele faz que as rodas girem diferente uma das outras nas curvas. Então, essa é a função do diferencial. Sistema de suspensão. Ele está lá no veículo para absorver o quê? Impactos. Impactos que ele vai absorver. Ele é composto de molas e amortecedores. E a função dele, absorver impactos. Sistema de direção. Esse sistema ele é composto por barra de direção, coluna de direção, caixa de direção, volante. E aí pode aparecer lá em prova. Esse sistema de direção, ele dá movimento para as rodas dianteiras do veículo, fazendo com que elas virem para a esquerda e para a direita. Mas se aparecer na prova, minha direção está balançando, trepidando, o que eu tenho que fazer? Balanceamento. Mas se eu solto essa direção e ela começa a puxar para um lado para o outro, o que eu tenho que fazer? Alinhamento. Esse alinhamento é feito só em parte mecânica, parte especializada. Não é igual o óleo lá que você vai verificar lá na garagem do teu veículo, tá? Sistemas de freio. O freio tem função, ele vai reduzir a velocidade ou imobilizar o veículo. Qual é o freio mais antigo que existe? É o freio mecânico ou freio de mão, chamado também de freio de estacionamento. O freio de estacionamento ou freio mecânico ou freio de mão atua em qual roda? Nas rodas de trás. Mas o freio de serviço que a gente pisa com o pé, ele atua em qual roda? Nas quatro rodas. Qual é o freio usado em veículos de pequeno porte? Freio hidráulico. E de grande porte? Freio a ar. E qual que é o freio mais eficaz? Os ABS. O freio ABS evita o quê? Ele foi criado para evitar o quê? Travamento das rodas. Muito bem. Então ele é o mais eficaz. Agora, uma perguntinha que cai em prova. O que é fazer sangria no sistema de freio? O que é fazer sangria no sistema de freios? Retirar ou eliminar bolhas de ar. Fazer sangria no sistema de freio, retirar bolhas de ar. Sistema elétrico. Ele vai fazer toda a parte elétrica, toda a comunicação luminosa do veículo vem do sistema elétrico. Aí pode aparecer, qual é a função da bateria? O que uma bateria armazena? Carga. Então ela armazena o que? Energia. Bateria armazena energia. Qual é a função das velas? O que a vela faz? Produzir centelhas. Sistema elétrico não produz faísca, produzem centelhas. Qual é a função da bobina? Transformar baixa tensão em alta voltagem. Qual é a função da bobina? Ela transforma baixa tensão em alta voltagem. Qual é a função do distribuidor? O que ele faz? Distribui energia. Então vamos lá. Função das velas: produzir centelhas. Função da bateria: armazenar energia. Função da bobina: transformar baixa tensão em alta voltagem. Função da... Qual que nós falamos? Do distribuidor: distribuir energia para o veículo. Função do alternador: gerar energia para o veículo. No veículo não existe gerador, existe alternador. Gerador é sempre de fábricas, clínicas e hospitais.
no veículo chama alternador. Agora também a gente deve verificar a comunicação luminosa do veículo, setas, faróis, um farol inoperante, queimado, desregulado, é infração de natureza grave. Função aí do sistema de escapamento. Ele tem a função de eliminar os gases produzidos pelo motor do veículo e também ele abafa o funcionamento do motor do veículo. Qual é a função do catalisador que faz parte do sistema de escapamento? Lembra que a gente viu lá em meio ambiente? O catalisador não é um filtro, ele é um transformador de gases, transforma gases nocivos, gases ruins em gases inofensivos ou gases bons. Carroçaria. Na carroceria ela é formada de chassi e monobloco. O chassi é a peça mais o que do veículo? Mais dura ou mais rígida do veículo. E o monobloco é aquela estrutura que vai fazer a partir do chassi do veículo. Pneus. O pneu não está lá no veículo só para rodar, não, ele tem função. Qual é a função de um pneu? Ele vai frear, manter a dirigibilidade do veículo, vai impulsionar o veículo. Pneu com baixa calibragem desgasta o quê? As bandas ou as laterais do pneu. Muito calibrado, muito cheio, desgasta o quê? O centro. E pode causar estouro ou explosão. Qual é o limite de segurança de um pneu? Qual é o limite de segurança de um pneu? Vamos? Qual é? Vamos, Aninha? Vai começar? Eu sou hoje no último dia. Qual que é o limite de segurança? 1,6 milímetros de profundidade. Abaixo disso, ele já é considerado um pneu careca ou sem banda de rodagem. Qual é o melhor extintor ou o extintor mais usado? ABC. O extintor mais usado é o ABC. Ele deve ser armazenado aonde? Aonde que a gente armazena? Oi? Não. Local de livre e fácil acesso, que vai estar lá na prova. Deve ser usado sempre na vertical em forma de leque, de um lado para o outro. Qual que é o prazo de validade do extintor? 5 anos. Do pó do extintor? 5 anos. O extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Desde quando? Desde 2015.